Eram 3 da manhã quando minha melhor amiga me enviou a foto. Ela na cama com meu marido. A mensagem dizia: Desculpe, seu marido prefere uma mulher com posses. Divorcie-se dele discretamente. Eu respondi: Aproveite o que restou da fortuna dele. Na manhã seguinte, os cartões de crédito deles foram bloqueados e a polícia estava batendo na porta do quarto de hotel. Esta noite deveria ser a mais importante das nossas vidas, ou pelo menos para meu marido, e as centenas de funcionários que trabalhavam sob seu comando. Era o 5º aniversário da startup de tecnologia que ele liderava. Eu estava parada, congelada, diante do espelho da penteadeira, encarando meu próprio reflexo. Minha mão ajeitou lentamente o colarinho do vestido simples de cor creme que eu usava. Era totalmente simples, um vestido de bainha de mangas compridas que não fazia nada para acentuar minha figura. Não havia lantejoulas brilhantes, nem rendas luxuosas. Até mesmo seu preço era insignificante comparado ao terno sob medida que se ajustava ao corpo do meu marido esta noite. Minha maquiagem era a mais mínima possível, apenas cor suficiente nos lábios para não parecer doente. Meu cabelo comprido estava simplesmente preso em um rabo de cavalo com um prendedor simples. Minha aparência esta noite espelhava perfeitamente a persona que eu havia cultivado. Uma dona de casa simples e despretensiosa que nada sabia do mundo brilhante dos negócios de alto risco. A porta do quarto se abriu. Meu marido Marcos entrou ajustando a gravata. Ele estava incrivelmente bonito esta noite. O terno caro, feito sob medida por um designer renomado, caía-lhe perfeitamente, irradiando a aura de um C.I. O jovem bem-sucedido e brilhante. Seus olhos me olharam pelo reflexo do espelho, e eu pude ver um brilho de insatisfação cruzar seu rosto, embora ele tenha tentado escondê-lo rapidamente. Ele soltou um suspiro curto antes de se aproximar e parar atrás de mim. Tem certeza de que quer usar isso esta noite? Ele perguntou seu tom, uma repreensão gentil. Esta é uma grande celebração. Teremos grandes investidores, representantes da prefeitura e todos os nossos parceiros de negócios lá. Você não tem um vestido mais apropriado. Ou pelo menos coloque as joias que eu te comprei no mês passado para não parecer tão simples. Eu me virei para dar-lhe o sorriso suave que pratiquei por anos, o sorriso de uma esposa obediente e dedicada. Eu me sinto confortável com este. Respondi suavemente. Além disso, você é a estrela esta noite, não eu. Não quero que minha aparência seja uma distração. Deixe que todos vejam o quão brilhante meu marido é quando ele estiver naquele palco. Eu só quero estar lá, te apoiando discretamente. Marcos pareceu um pouco lisonjeado com minhas palavras. Embora um pingo de dúvida permanecesse em seu rosto, ele deu um tapinha gentil no meu ombro. Tudo bem, então. Contanto que você saiba como se comportar mais tarde. Não fale muito se algum jornalista lhe fizer perguntas técnicas sobre a empresa. Apenas sorria e os direcione para mim ou para nosso gerente de relações públicas. Claro, respondi, assentindo obedientemente. Partimos para o Hotel 5 Estrelas, onde o evento estava sendo realizado em um sedã de luxo com motorista particular. Durante todo o trajeto, Marcos ficou grudado no telefone, respondendo a mensagens ou ligando para associados de negócios. Ele estava ocupado cuidando de sua imagem, garantindo que tudo corresse sem problemas. Eu apenas olhava pela janela, observando as luzes da cidade se tornarem um borrão. Por dentro, eu sorria cinicamente. Ele realmente apreciava seu papel. Ao chegar ao salão de festas do hotel, a atmosfera já era elétrica. Um enorme lustre de cristal pendia do teto, lançando um brilho dourado que se refletia nas taças de vinho dos convidados. A melodia suave de um quarteto de cordas enchia o ar, conferindo um ar de elegância à festa. No momento em que entramos, todos os olhos se voltaram para nós, ou mais precisamente para meu marido. As pessoas se aglomeraram para apertar sua mão, oferecendo parabéns e elogiando a ascensão meteórica de sua empresa nos últimos 5 anos. O aplicativo que sua empresa havia lançado mudou com sucesso o estilo de vida de milhões e sua empresa agora era avaliada em bilhões.
Enquanto Marcos estava ocupado, sendo o centro das atenções, eu optei por dar alguns passos para trás. Fiquei em um canto menos visível, segurando um copo de água morna porque não gostava de álcool. Algumas das esposas dos parceiros de negócios de Marcos me cumprimentaram, mas nossas conversas eram sempre constrangedoras. Elas estavam adornadas com vestidos de grifes internacionais, joias de diamante que cegavam os olhos e carregavam bolsas de marca que poderiam comprar um carro popular. Elas me olhavam com uma pena disfarçada por sorrisos educados. Eu sabia exatamente o que elas estavam pensando. Como um C e o tão brilhante podia ter uma esposa tão desleixada e sem graça? Eu as deixei com seus pensamentos. Deixei que se sentissem superiores. De repente, a atenção do salão mudou quando as portas principais se abriram novamente. Uma mulher entrou com total confiança, como se todo o lugar fosse sua passarela particular. Era minha melhor amiga Isabela, uma amiga que eu conhecia desde a faculdade. Ela usava um vestido vermelho estonteante cor de fogo que se agarrava perfeitamente às suas curvas, com uma fenda perigosamente alta na perna. Diamantes brilhavam em seu pescoço e orelhas. Seus saltos altos batiam secamente no chão de mármore. Ela era a própria definição de uma socialite da alta sociedade que vivia de uma festa para o Kishira. Ela me avistou imediatamente no meu canto e caminhou até mim com um sorriso largo e forçado. O cheiro avassalador de seu perfume assaltou minhas narinas. Meu Deus, você realmente veio vestida assim. Foi sua primeira frase depois de trocarmos beijos no ar protocolares. Seus olhos examinaram minha aparência da cabeça aos pés com condescendência indisfarçada. Isso é a festa de aniversário da empresa do seu marido, não uma reunião de pais na escola do bairro. Olhe para este vestido. Parece que nunca viu um ferro de passar. Seu marido não acabou de fechar uma rodada de financiamento multimilionária no mês passado. Por que ele está sendo tão mesquinho a ponto de não te comprar um vestido decente? Eu apenas sorri levemente, suprimindo qualquer emoção de transparecer no meu rosto. Este vestido é confortável, eu disse simplesmente. Isabela bufou, revirando os olhos. Conforto não vai salvar a reputação do seu marido na frente dos investidores dele. Você deveria aprender a se cuidar. Seu marido é um homem importante, agora rico, bonito e no auge de sua carreira. Há inúmeras mulheres por aí que fariam qualquer coisa para estar na sua posição. Se você continuar parecendo a empregada, não culpe ninguém se os olhos dele começarem a vagar. Suas palavras foram intencionalmente ditas altas o suficiente para que várias pessoas próximas ouvissem. Vi algumas outras mulheres sorrirem de canto tentando segurar o riso. Eu baixei a cabeça fingindo estar triste e magoada com seus comentários. Minha mãe sempre disse que a simplicidade é a chave para um lar tranquilo. Eu não preciso de luxo. Respondi suavemente, desempenhando meu papel de mulher fraca. Pobre coitada ingênua, ela murmurou cinicamente, depois de se satisfazer em me humilhar. Isabela se virou e caminhou diretamente para a multidão onde meu marido estava. Eu a observei à distância. Assim que ela chegou perto de Marcos, sua postura mudou 180 graus. Ela riu melodiosamente, tocando seu braço intimamente, enquanto conversavam, inclinando-se o suficiente para ele ter uma visão de seu decote. Marcos não se afastou. Pelo contrário, seu rosto se iluminou. Ele retribuiu suas risadas algumas vezes. Ele até colocou a mão na cintura dela, sob o pretexto de manter o equilíbrio na multidão. Eles pareciam tão perfeitamente combinados, o homem bonito e bem-sucedido e a socialite cativante. A cena não me deixou com ciúmes de jeito nenhum. Meu coração já estava entorpecido. Eu apenas os observei com um olhar frio, notando cada interação, cada olhar significativo, cada sorriso compartilhado. Outros convidados começaram a sussurrar. Alguns olharam na minha direção com uma pena ainda mais profunda, assumindo que eu era alheia ao caso que acontecia bem debaixo do meu nariz. Eu deixei todos se perderem nesse drama. A noite terminou com um discurso extraordinário do meu marido.
Ele ficou no palco recebendo aplausos estrondosos e falou de inovação, trabalho duro e da visão futura de sua empresa. Ele ocasionalmente olhava para Isabela, que estava na primeira fila, sorrindo orgulhosamente. Ele nunca mencionou meu nome em seu discurso. Para ele, eu era apenas uma parte insignificante do cenário. Perto da meia-noite, finalmente fomos para casa. Marcos parecia exausto, mas satisfeito. Ele desabou na cama no momento em que chegamos e adormeceu em minutos, sem nem mesmo trocar de roupa. Eu fiquei na porta do quarto, certificando-me de que sua respiração estava estável. Assim que tive certeza de que ele estava dormindo profundamente, me virei e caminhei em direção ao meu escritório localizado no final do corredor do segundo andar. Aquele escritório era meu domínio. Marcos quase nunca entrava nele, supondo que era apenas onde eu guardava meus livros de receitas kit de costura e ferramentas de jardinagem. Tranquei a porta por dentro. A atmosfera mudou para um silêncio completo. Deslizei uma grande estante de livros que, na verdade, tinha rodas ocultas, revelando uma pequena porta de aço equipada com um leitor de impressão digital e retina. Assim que a porta de aço se abriu, entrei em uma sala secreta, que ninguém, nem mesmo meu marido, sabia que existia. A sala era fria, cheia de fileiras de servidores piscando, e 3 enormes monitores de tela curva em uma estação de trabalho moderna. Sentei-me na minha cadeira de couro, liguei o computador e digitei uma série de senhas complexas. Em segundos, as telas se acenderam, exibindo milhares de linhas de código gráficos financeiros e a estrutura organizacional da empresa. Marcos podia fazer discursos no palco, aceitar elogios e se sentir o rei do mundo. Mas nesta sala, a verdade residia. 5 anos atrás, fui eu quem escreveu cada linha do código-fonte do aplicativo. Fui eu quem projetou o seu algoritmo de inteligência artificial. Fui eu quem construiu toda a estrutura de negócios do zero. No entanto, devido a um passado traumático com publicidade e minha profunda aversão aos holofotes da mídia, decidi nunca ser o rosto da empresa. Escolhi meu marido, que na época era apenas um funcionário comum com boas habilidades de comunicação, para ser esse rosto. Estabeleci várias empresas de fachada no exterior para canalizar financiamento e controlar as ações por meio de uma estrutura legal complexa e confidencial. Eu era a detentora de 90% das ações da empresa. Meu marido, ele era apenas um fantoche que nomeei como CEO, com ações fantasmas que eu poderia revogar a qualquer momento. Ele era um funcionário que eu pagava para sorrir para as câmeras, enquanto eu controlava tudo das sombras. Essa máscara de esposa simples e tola era minha melhor proteção. E vendo seu comportamento esta noite com minha melhor amiga, acho que é hora de começar a reavaliar a posição do meu funcionário. Sorri friamente na sala mal iluminada. O verdadeiro jogo estava apenas começando. Aquela manhã parecia diferente. O sol mal havia despontado pelas cortinas do quarto, mas Marcos já estava acordado e agitado em frente ao guarda-roupa. Geralmente, depois de uma festa cansativa, ele dormia até o meio-dia. Mas desta vez ele parecia incrivelmente enérgico, arrumando algumas camisas casuais, shorts e produtos de higiene em uma pequena mala. Sentei-me na beirada da cama, ainda de pijama, observando-o com uma expressão neutra. "Onde você vai tão cedo?" perguntei, com um tom inocente, sondando deliberadamente. Marcos olhou um sorriso um pouco forçado no rosto. "Ah, desculpe. Não te contei ontem à noite. Tenho uma viagem de negócios repentina para o exterior, para a Europa. Alguns grandes investidores de lá ficaram impressionados com minha apresentação ontem à noite e querem ter uma reunião privada imediatamente. Esta é uma oportunidade enorme para a expansão da nossa empresa." Ele respondeu suavemente, como se tivesse ensaiado a desculpa a noite toda. Assenti lentamente, fingindo acreditar. "Quanto tempo você vai ficar lá? Precisa que eu te ajude a arrumar as malas?" perguntei, levantando-me da cama e me aproximando dele. Não precisa, não precisa. Já terminei. Talvez cerca de uma semana. Você fica em casa, ok?"
Cuide-se. Se precisar de dinheiro para gastar, use o cartão de crédito de sempre. Ele disse, fechando apressadamente a mala. Ele então me deu um beijo rápido na testa, um beijo que pareceu frio e vazio, antes de sair correndo do quarto com sua bagagem. Tenho que ir para o aeroporto agora. Meu voo sai em 2 horas. Tchau. Fiquei em silêncio no quarto, ouvindo seus passos se afastarem, seguidos pelo som da porta da frente se fechando e o motor do carro desaparecendo lentamente. Assim que a casa ficou quieta novamente, o sorriso inocente em meu rosto desapareceu, substituído por uma expressão fria e afiada. Uma viagem de negócios para a Europa, murmurei cinicamente. Sem perder tempo, comecei a arrumar a pequena bagunça que ele havia deixado no quarto. Enquanto arrumava a mesa de cabeceira ao lado da cama dele, meus olhos caíram em seu antigo tablet de trabalho que ele deliberadamente deixou para trás, pois estava levando seu novo laptop. Marcos era de fato descuidado. Ele podia ser um bom orador, mas era péssimo quando se tratava de segurança digital. Ele sempre usava a mesma senha para todos os seus dispositivos, a data de nascimento dele combinada com a minha. Que irônico. Desbloqueei o tablet. Eu não estava planejando procurar provas baratas de um caso, mas algo na tela inicial chamou minha atenção. O aplicativo de e-mail pessoal dele ainda estava aberto. A mensagem no topo era uma confirmação de reserva de uma agência de viagens de luxo. Cliquei nela. Exibido em detalhes cristalinos, estavam 2 passagens de primeira classe para a Europa e uma reserva para uma suíte de luxo em um hotel 5 estrelas por 7 noites. O nome do primeiro passageiro era meu marido. O segundo era minha melhor amiga. Fiquei olhando para a tela do tablet por um longo tempo. Eu chorei. Não, nem uma única lágrima caiu. Meu peito se apertou com o coração partido. Talvez um pouco. Houve uma leve pontada de dor, lembrando que passei anos da minha vida construindo este homem do nada, apenas para ser paga com uma traição barata, com minha própria melhor amiga. No entanto, Gui, essa tristeza foi esmagadoramente derrotada por um sentimento de nojo e o desejo de destruí-los. Essa prova era suficiente. Seu álibi de viagem de negócios era apenas uma cobertura para férias para esbanjar dinheiro com a mulher que me humilhou na noite passada, mas algo estava me incomodando. Uma viagem de luxo para a Europa, voos de primeira classe. Hotéis 5 estrelas custariam uma quantia enorme de dinheiro, bem na casa das dezenas de milhares de reais. Marcos era um CEO com um grande salário. Mas eu sabia que seu estilo de vida já havia esticado suas finanças pessoais ao limite. De onde ele tirou tanto dinheiro para férias repentinas? Meus instintos como a arquiteta por trás desta empresa começaram a disparar. Isso não era apenas sobre um caso. Isso era sobre o dinheiro da minha empresa. Coloquei o tablet de volta onde estava, como se nunca tivesse sido tocado, e caminhei rapidamente para meu escritório secreto. Tranquei a porta de aço, sentei-me em frente aos 3 grandes monitores e comecei a digitar rapidamente. Desta vez, não acessei apenas o sistema operacional. Invadi os servidores financeiros internos da empresa, que tinham o mais alto nível de segurança. Abri o livro Razão Geral, os registros de transações bancárias e os relatórios financeiros confidenciais que nunca foram divulgados em reuniões regulares do conselho. Marcos pensava que, por ter o título de CEO, tinha controle total sobre as finanças sem qualquer supervisão. Ele se esqueceu de quem construiu este sistema de monitoramento. Em menos de 15 minutos, meus olhos se arregalaram com as fileiras de números vermelhos exibidos na tela. Meu peito retumbou não com tristeza, mas com uma raiva crescente, misturada com incredulidade pela estupidez do homem. Esses relatórios financeiros eram um desastre completamente em frangalhos. Rastreei uma transação suspeita após a outra dos últimos 6 meses. Marcos, usando sua autoridade como CEO, havia liquidado secretamente uma quantia fantástica das reservas de caixa da empresa. Para quê? Abri a pasta de anexos de investimento.
Acontece que ele havia investido ilegalmente fundos da empresa em vários projetos falsos de criptomoeda e empreendimentos imobiliários fictícios sem base legal clara. Ele fez tudo isso sem a aprovação dos acionistas, o que significava minha aprovação, e sem qualquer análise de risco adequada. Ele foi puramente enganado por promessas de lucros rápidos e fáceis. Pior ainda, boistiquei. Quando esses investimentos falsos ruíram e ele perdeu o dinheiro da empresa, ele tentou encobrir. Como ele pegou o dinheiro emprestado não de um banco legítimo, mas de um consórcio de agiotas de alto padrão e alguns investidores sombra com taxas de juros absurdamente altas. E o que me fez sorrir cinicamente em meio à minha raiva foi que, como nossa empresa era uma startup, com uma estrutura de capital específica, esses credores ilegais exigiram que Marcos assinasse os contratos de empréstimo como fiador pessoal. Isso significava que ele usou sua posição para contrair dívidas. Falsificou os relatórios de caixa da empresa. Desviou fundos oficiais de investidores e arcou com todo o risco dessa dívida massiva em seu próprio nome, com sua assinatura original nos documentos legais. Ele havia deixado um rastro massivo de crime financeiro e estupidez administrativa. Recostei-me na minha cadeira de couro, respirei fundo e expirei lentamente. Meus olhos ainda estavam grudados na tela, exibindo as evidências de seu desvio de fundos. Neste momento, meu marido estava voando de primeira classe, brindando champanhe com minha melhor amiga, sentindo-se um rei intocável do mundo. Um homem rico que havia enganado com sucesso sua esposa tola em casa. Ele não tinha ideia de que acabara de cavar sua própria cova, entrar nela e me entregar a pá. Esta crise financeira foi um desastre para minha empresa, sim. Mas nas mãos certas, este desastre era uma arma de destruição em massa. Eu não choraria por este caso. Chorar é o que as vítimas fazem e eu não sou uma vítima. Eu sou a arquiteta. Essa traição me deu uma razão perfeitamente válida e legal para me livrar desse parasita para sempre. Se minha melhor amiga queria meu marido porque achava que ele era rico, então eu o daria a ela completamente sem um único centavo em seu nome. Com meus dedos voando pelo teclado, comecei a copiar todos os documentos comprovantes de transferência, assinaturas de dívidas e históricos de investimentos falsos para meu servidor criptografado privado. Criei um rastro digital que ninguém poderia apagar, garantindo que todas as evidências levassem diretamente ao pescoço do meu marido sem uma única brecha. Depois que todos os dados estavam seguros, desliguei os monitores e saí da sala secreta. Peguei meu telefone e disquei um número secreto que eu só usava em emergências. A chamada foi atendida no segundo toque. Olá, doutor Almeida. Cumprimentei minha voz calma, mas fria, dirigindo-me ao meu advogado pessoal mais leal. Temos um grande problema. Ou melhor, meu marido tem um grande problema. Precisamos nos encontrar agora mesmo. Traga todos os documentos legais de nossas holdings. É hora de uma limpeza. Desliguei, caminhei até a grande janela da sala de estar e olhei para fora. O céu lá fora estava claro e límpido, tão claro quanto o plano para minha vingança, que começava a se formar perfeitamente em minha cabeça. Naquela tarde, o sol batia forte, mas o ar dentro do carro que me levava ao centro da cidade parecia gelado. Sentei-me ereta no banco de trás, olhando o trânsito denso da cidade através dos vidros escuros. Meu destino não era um shopping ou um salão de beleza como a rotina típica de outras esposas de CEO. Meu destino era um escritório de advocacia privado no último andar de um prédio de escritórios de elite onde meu advogado de confiança trabalhava. Este advogado não era um advogado corporativo padrão. Ele era meu conselheiro jurídico pessoal que estava comigo muito antes de minha empresa se tornar líder de mercado. Muito antes de meu marido usar seu primeiro terno caro. Ao chegar ao lobby do prédio, usei uma rota de acesso VIP especial para evitar as câmeras de segurança principais e quaisquer conhecidos de negócios que pudessem me reconhecer como a esposa do CEO. As portas do elevador se abriram diretamente em uma luxuosa sala de espera privada.
A assistente do meu advogado já estava esperando com um sorriso educado e me levou direto para o escritório principal. Atrás de uma grande mesa de mogno, meu advogado levantou-se para me cumprimentar. Ele era um homem de meia idade com um olhar aguçado que sempre conseguia ler uma situação rapidamente. Dispensamos as formalidades. Sentei-me imediatamente na cadeira de couro à sua frente. Tirei um pendrive criptografado da minha bolsa e o coloquei bem no meio da mesa. Preciso que você execute nosso plano de emergência. Hoje. Afirmei minha voz desprovida de qualquer hesitação fria como gelo. Meu advogado olhou para o pendrive, depois para o meu rosto. Ele me conhecia por dentro e por fora, sabia como eu operava. Ele sabia que eu nunca tomava decisões impulsivas. Ele pegou o pequeno dispositivo, conectou-o ao seu computador de segurança multicamadas e digitou uma senha que apenas nós dois conhecíamos. O que seu marido fez desta vez? Ele perguntou enquanto seus olhos começavam a escanear o monitor. Ele cavou a própria cova, e desta vez ele usou a pá de ouro da minha empresa para fazer isso. Respondi secamente. Por favor, veja por si mesmo. O documento está na pasta vermelha. Ele liquidou as principais reservas de caixa da empresa. Ele despejou o dinheiro em projetos imobiliários fictícios e esquemas de criptomoeda obscuros. Ele fez tudo por sua própria autoridade como membro do conselho executivo, sem a aprovação dos acionistas. A sala ficou em silêncio por vários minutos, preenchida apenas pelo som dos cliques do mouse, enquanto meu advogado abria documento após documento, verificando cada assinatura digital e transferência bancária que eu havia hackeado do servidor interno esta manhã. Quanto mais ele lia, mais profundas se tornavam as rugas em sua testa. Ele era um homem que já tinha visto muito crime de colarinho branco, mas o nível de estupidez do meu marido desta vez claramente o surpreendeu. Isso é incrivelmente imprudente, meu advogado murmurou, balançando a cabeça lentamente. Ele não apenas desviou fundos legítimos de investidores, mas também falsificou o último relatório trimestral para cobrir o buraco no fluxo de caixa. E mais louco ainda, ele pegou capital novo emprestado de um consórcio de credores privados não registrados nas autoridades financeiras. Os juros desse empréstimo são sufocantes. Como ele pôde pensar que isso era uma boa ideia? Porque sua arrogância cegou seu bom senso, respondi calmamente. Ele se acha um gênio depois de ser constantemente elogiado pela mídia e cercado por mulheres como minha melhor amiga, que continuamente inflam seu ego. Ele pensou que poderia multiplicar secretamente o dinheiro e se tornar um salvador. Mas ele se esqueceu. Ele não é um empresário de verdade. Ele é apenas um ator que eu paguei para ler um roteiro. Meu advogado me olhou significativamente. E você encontrou a cláusula de garantia pessoal em seu empréstimo. Assenti lentamente. Um sorriso cínico finalmente se formando no canto dos meus lábios. Sim. Como nossa startup não tem ativos físicos suficientes para garantir um empréstimo dessa magnitude, esses credores engravatados exigiram uma garantia pessoal. Meu marido, com grande confiança, assinou o acordo em seu próprio nome. Ele se tornou o fiador absoluto por todas as perdas e inadimplências dessa dívida. Meu advogado recostou-se na cadeira, cruzando os braços sobre o peito. Seus olhos brilharam quando ele percebeu o quão perfeita era essa armadilha. Então, quais são suas instruções para mim agora? Corte tudo, ordenei, minha voz ecoando suavemente na sala à prova de som. Você se lembra da estrutura corporativa que criamos há 5 anos? A empresa que meu marido lidera é meramente uma entidade operacional. Todos os direitos de propriedade intelectual, o código-fonte do aplicativo, as patentes de tecnologia e os ativos líquidos reais são mantidos pela holding da qual sou 100% acionista. Claro que me lembro. Eu a redigi, ele respondeu. No contrato de CEO do seu marido para a entidade operacional, há uma cláusula de má conduta grave.
Se for provado que ele cometeu fraude, desvio de fundos ou qualquer ato que coloque em perigo a continuidade do negócio, a holding tem o direito absoluto de revogar unilateral e imediatamente todas as licenças e ativos intelectuais. Exatamente, retruquei. Quero que você ative essa cláusula hoje, agora mesmo. Transfira todas as reservas de caixa legítimas restantes, todas as patentes e todos os servidores de dados de clientes para a nova entidade que preparamos. Deixe essa empresa operacional completamente vazia. Revogue todos os direitos de acesso do meu marido do sistema principal. Meu advogado começou a digitar rapidamente. Se eu fizer isso, a digitar, a empresa que seu marido lidera se tornará uma casca vazia carregando uma montanha de dívidas massivas. Os credores ilegais e os investidores legítimos o caçarão imediatamente pessoalmente, porque ele é o fiador. Ele enfrentará processos civis por falência e várias acusações criminais por fraude. Esse é exatamente o ponto, eu disse friamente. Deixe-o arcar com as consequências de sua própria assinatura. Ele pegou emprestado. Ele desviou. Ele deveria ser o único a ir para a prisão. Não vou deixar que meus anos de trabalho duro e suor sejam destruídos pela tolice de um homem ingrato. Certifique-se de que meu nome e o nome da minha holding estejam limpos, sem uma única mancha. Faça parecer que a entidade operacional dele violou seu contrato de licença conosco. Este processo requer sua assinatura física para validar a revogação da licença. Vou preparar os documentos agora, disse meu advogado, levantando-se e caminhando em direção a uma impressora especial no canto da sala. Enquanto esperava a impressora cuspir as páginas que se tornariam a sentença de morte para a carreira do meu marido, lembrei-me de uma mensagem da minha sogra alguns meses atrás. Ela havia ligado para me dizer para prestar mais atenção à minha aparência, para que meu marido não ficasse envergonhado de me levar a eventos importantes. Minha sogra sempre pensou que o sucesso de seu filho era devido à sua própria grandeza, e eu era apenas uma parasita sortuda que conseguiu se casar com ele. Agora, esse pensamento me deu vontade de rir alto. Veremos se ela ainda poderá se gabar de seu precioso filho quando ele se tornar um fugitivo procurado. Alguns minutos depois, uma pilha grossa de documentos foi colocada diante de mim. Meu advogado me entregou uma elegante caneta de tinta preta. Eu li por cima os pontos principais. Tudo estava escrito em linguagem jurídica impenetrável, garantindo minha posição em 100% e jogando meu marido em um abismo sem fundo de ruína financeira. Sem um pingo de hesitação, afixei minha assinatura em cada página marcada. O traço da tinta pareceu incrivelmente libertador. Cada assinatura era uma corrente que eu quebrava. Cada assinatura era o movimento lento de uma rainha em um tabuleiro de xadrez, encurralando o falso rei até que ele não tivesse para onde correr. Feito, eu disse, pousando a caneta com um clique satisfatório. Quando isso entra em vigor legal? Agora, respondeu meu advogado, reunindo os documentos e carimbando-os com um selo de cartório. O sistema bancário processará a transferência do caixa restante para a conta de sua nova entidade em menos de 1 hora. Simultaneamente, o acesso de seu marido às contas da empresa antiga será imediatamente congelado pelo sistema devido à anomalia de revogação de licença. A partir deste momento, ele é oficialmente o chefe de uma empresa morta com dezenas de milhões em dívidas que ele deve arcar sozinho. Sorri satisfeita. Bom trabalho. Certifique-se de que você esteja inacessível para o lado do meu marido a partir de amanhã de manhã. Uma tempestade está chegando e eu quero que ele a enfrente sem um único salva-vidas para se agarrar. Saí daquele escritório de advocacia sentindo-me leve como uma pluma. A brisa da noite roçou meu rosto quando voltei para o carro. Não havia mais fardo secreto, nem mais pena. Eu havia salvado meu reino, e agora tudo o que eu tinha que fazer era sentar e apreciar o show de sua queda. A noite havia caído sobre a cidade quando cheguei em casa. Esta luxuosa casa de 2 andares parecia incrivelmente silenciosa. Normalmente, essa solidão me sufocava,
lembrando-me das longas horas que passava sozinha, enquanto meu marido alegava estar trabalhando até tarde no escritório, o que agora eu sabia que era tempo gasto com outra mulher. Mas esta noite, o silêncio parecia uma bela música. A casa parecia espaçosa arejada, como se um cheiro fétido tivesse sido finalmente sugado de todos os cômodos. Fui para a cozinha sem a intenção de cozinhar o jantar para ninguém. Abri a geladeira e peguei uma garrafa de vinho tinto que eu nunca havia tocado. Marcos costumava comprar vinhos caros para sua coleção, e eu sempre me recusava a bebê-los, preferindo chá quente. Mas para celebrar esta vitória silenciosa esta noite, imaginei que um copo ou dois não fariam mal. Servi o vinho tinto escuro em uma taça de cristal, levando-a com um pedaço de queijo para a varanda do meu quarto, no segundo andar. O vento da noite soprava suavemente, trazendo o cheiro de chuva distante. Sentei-me em uma cadeira de vime, coloquei os pés para cima e contemplei as luzes cintilantes da cidade que se estendiam diante de mim. Minha mente voltou no tempo. 5 anos atrás, quando Marcos era um homem que não tinha nada, morávamos em uma pequena casa alugada. Ele costumava chorar de frustração porque suas candidaturas a empregos eram rejeitadas repetidas vezes. Fui eu quem sentou diante dele, segurou sua mão e disse que construiríamos algo nosso. Fui eu quem digitou código dia e noite, até meus olhos ficarem vermelhos, criando nosso primeiro aplicativo enquanto ele era encarregado apenas de fazer café. Eu lhe dei tudo, até mesmo entreguei o palco principal a ele para que ele pudesse se sentir digno como homem. Permiti-me ficar nos bastidores, desaparecendo na imagem de uma esposa simples para que ele pudesse brilhar. E como ele me retribuiu? Ele me traiu com minha própria melhor amiga. Minha melhor amiga. Pensar nela me fez bufar com uma mistura de diversão e nojo. Ela era o tipo de mulher que media o valor de uma pessoa pela marca da bolsa que carregava. Desde a faculdade, ela sempre me viu como competição, embora eu nunca tenha me envolvido. Quando descobriu que eu havia me casado com um homem comum e desempregado, ela riu de mim. Mas quando Marcos, de repente, se tornou bem-sucedido e nossa empresa foi avaliada em bilhões, ela foi a primeira a se agarrar a ele como uma sanguessuga. Ela costumava visitar esta casa, fingindo ser uma amiga atenciosa, enquanto seus olhos avaliavam constantemente o valor de cada peça de mobiliário na sala de estar. Ela fazia comentários passivo-agressivos sobre minha aparência, dizendo-me para me cuidar, dizendo que uma esposa pouco atraente logo seria abandonada. Acontece que ela não estava apenas falando. Ela estava em sua própria missão para provar que era mais merecedora de estar com o CEO de sucesso. Bebojei meu vinho lentamente. Tinha um gosto amargo, mas um calor se espalhou pelo meu peito. Olhei para o relógio na parede do quarto, através da porta de vidro da varanda. 22 horas. Neste momento, do outro lado do mundo, Marcos e Isabela devem ter acabado de chegar ao seu hotel de luxo. Devem estar aproveitando o tratamento especial, rindo da minha tolice, por ter sido deixada sozinha em casa, enquanto eles planejavam sua escapada romântica. O tempo se arrastou. A meia-noite passou. 1:00. 2:00. Eu ainda estava acordada, sentada na varanda com o último gole de vinho na minha taça. Por alguma razão, não conseguia dormir. Meu instinto me dizia que algo ia acontecer esta noite, algo que seria o clímax desta farsa nojenta. Minha premonição estava correta. Exatamente às 3 horas da manhã, a tela do meu celular, que estava na pequena mesa, de repente se acendeu. Sua vibração quebrou o silêncio da noite. Olhei para a tela por alguns segundos antes de pegá-lo lentamente. Uma mensagem havia chegado do número de Isabela, não apenas um texto, mas uma mensagem com foto. Deslizei a tela para desbloquear o telefone e meus olhos foram imediatamente presenteados com uma visão que deveria quebrar o coração de qualquer mulher. Era uma foto tirada da perspectiva de Isabela. Nela, ela estava deitada em uma cama king size, com lençóis de seda branca bagunçados claramente em um quarto de hotel de luxo.
Isabela sorria triunfantemente para a câmera, seu cabelo levemente desgrenhado. Seu corpo estava coberto apenas por um fino cobertor até o peito, e ao lado dela, dormindo profundamente com as costas para a câmera e o torso nu, estava meu marido. Na mesa de cabeceira, ao lado da cama, havia 2 taças de champanhe vazias e uma garrafa de licor, cujo preço provavelmente era equivalente ao salário mensal de um gerente. A foto era clara e explícita, não havia espaço para negação. Esta era uma declaração de guerra de uma mulher que sentia que havia ganhado tudo. Rolei para baixo para ler o texto que acompanhava a foto. Isabela não se preocupava mais com sua máscara de amizade. O texto era direto, cortante e cheio de uma arrogância nojenta. Desculpe, seu marido prefere uma mulher com posses. Divorcie-se dele discretamente. Li essa frase repetidas vezes. Cada palavra estava encharcada do veneno da arrogância. Ela realmente pensava que sua riqueza, ou pelo menos sua aparência de riqueza, havia conseguido arrancar um homem premiado de minhas mãos. Ela sentia que havia esmagado minha autoestima ao ponto mais baixo. Ela havia enviado deliberadamente esta mensagem às 3 horas da manhã, um momento em que uma esposa sozinha em casa está em seu estado emocional mais vulnerável, esperando que eu entrasse em colapso histérico, ligasse para ela repetidamente e implorasse por perdão. Mas nenhum único músculo do meu rosto se tensionou de tristeza. Em vez de chorar uma risada baixa, escapou dos meus lábios uma risada tão fria que ecoou na varanda silenciosa. Minha risada ficou mais alta até meus ombros tremerem. Meu Deus, como essa mulher era tola e ingênua. Ela pensava que tinha acabado de ganhar na loteria, quando na verdade tinha acabado de pegar uma bomba relógio. Ela roubou meu marido porque achava que ele era rico. O homem que atualmente dormia profundamente ao seu lado era um homem com uma montanha de dívidas ilegais, cujos juros se acumulavam a cada segundo. Aquele homem não tinha mais emprego, não tinha mais empresa, e na manhã seguinte não teria nem acesso para comprar um café. Pousei minha taça de vinho. Meus dedos pairaram sobre o teclado virtual na tela do meu celular. Eu não precisava escrever um parágrafo longo para xingar, chorar ou ameaçar. Eu só precisava de uma frase curta para mostrar que não era a mulher fraca que ela imaginava. Uma frase que ecoaria em sua cabeça quando a verdadeira tempestade os atingisse algumas horas depois. Com um sorriso cínico ainda nos lábios, digitei lentamente minha resposta. Aproveite o que restou da fortuna dele. Pressionei enviar. As marcas de verificação azuis apareceram instantaneamente, indicando que ela havia lido imediatamente. Ela provavelmente estava olhando para o celular, esperando minha reação histérica. Eu podia imaginar a carranca confusa em seu rosto enquanto lia minha resposta fria. Antes que ela pudesse digitar qualquer resposta, antes que pudesse lançar seu próximo insulto, fui às configurações de contato dela e selecionei bloquear este número. A tela do telefone escureceu. A conexão com o veneno do meu passado foi completamente cortada. Levantei-me da cadeira, esticando os braços sob o céu noturno. O ar nunca pareceu tão fresco. O fardo pesado que carreguei por tanto tempo para manter a imagem de uma família perfeita havia sido tirado de meus ombros. Voltei para o quarto, fechei bem a porta da varanda e apaguei a luz. Deitei-me na cama, que agora parecia incrivelmente espaçosa e confortável. Amanhã seria um grande dia, amanhã. A ilusão que eles construíram com mentiras e traição se estilhaçaria em 1 milhão de pedaços. E eu, a verdadeira dona da casa, dormiria muito bem esta noite. Acordei naquela manhã com a luz do sol filtrando pelas frestas das cortinas do meu quarto. Não havia despertador estridente, nem pânico em preparar o café da manhã para um homem que nem sequer olhava nos meus olhos enquanto comia, e nem mais ansiedade sobre quais mentiras eu ouviria hoje. Abri os olhos lentamente, esticando o corpo no colchão que parecia muito maior e mais confortável do que o habitual. Eu havia dormido tão profundamente.
Não havia lágrimas, nem arrependimentos, nem mesmo um pingo de saudade. Tudo o que restava em meu peito era uma calma incrivelmente fria e uma emocionante sensação de antecipação. Hoje era o dia do acerto de contas, o dia em que a máscara de grandeza que meu marido usara por tanto tempo seria arrancada, revelando seu verdadeiro rosto crivado de feridas e podridão. Saí da cama e vesti um hobby de seda que sempre guardei no fundo do armário, porque meu marido uma vez comentou que o tecido era extravagante demais para ser usado em casa. Dane-se a opinião dele agora. Fui para a cozinha, preparei uma xícara de chá de camomila morno e fiz torradas com minha geleia de morango favorita. Tomei meu café da manhã lentamente na mesa de jantar vazia. A casa parecia tão pacífica. Uma imagem da foto das 3 da manhã da minha melhor amiga passou pela minha mente. Mas em vez de me sentir magoada, sorri com diversão. Pobre mulher. Ela realmente pensava que tinha capturado um troféu de ouro sem saber que o troféu era apenas um pedaço de lixo revestido de veneno mortal. Depois de terminar o café da manhã, levei minha xícara de chá para meu escritório secreto. Escaneei minha impressão digital e retina, deixei a porta de aço deslizar e sentei-me na minha grande cadeira. Os 3 monitores curvos à minha frente se acenderam imediatamente, exibindo fluxos de código de segurança e gráficos de dados em movimento. Como a pessoa que construiu toda a infraestrutura de tecnologia da empresa do zero, eu tinha acesso a lugares que nem mesmo nosso departamento de segurança cibernética conhecia. E claro, isso incluía acesso total a todos os dispositivos eletrônicos que meu marido usava. Quando nossa empresa estava apenas começando a crescer, instalei secretamente um programa de backdoor no telefone e no laptop do meu marido. Inicialmente fiz isso puramente para protegê-lo de espionagem industrial e hackers, considerando que ele era o rosto público de nossa inovação. Mas com o tempo, à medida que sua atitude começou a mudar e ele começou a chegar tarde em casa, com várias desculpas inacreditáveis, a função do programa mudou. Tornou-se meus olhos e ouvidos. Nunca o usei para rastrear seus casos insignificantes, porque eu havia feito vista grossa pelo bem do nosso casamento. Mas hoje esse programa seria meu assento na primeira fila para uma queda verdadeiramente épica. Digitei algumas linhas de comando no terminal do meu computador, ativando remotamente o microfone do telefone de Marcos. Dada a diferença de fuso horário no continente onde eles estavam, o sol já devia estar alto no céu. Eles deveriam estar acordados e prontos para começar suas férias luxuosas. Alguns segundos depois, um som suave de estática saiu dos alto-falantes do meu escritório, seguido pelo farfalhar de lençóis e o som de música clássica tocando suavemente ao fundo. Querido acorde. A vista da varanda da suíte é absolutamente linda. Ouvi a voz de Isabela. Seu tom era enjoativamente doce e artificial. Eu podia imaginá-la na varanda com um roupão de hotel, segurando um copo de suco de laranja, sentindo-se a rainha do mundo. Um gemido preguiçoso do meu marido se seguiu. Depois, o som de passos pesados se aproximando do microfone. Esta vista não é nada comparada à sua beleza esta manhã. Marcos respondeu com o tipo de frase brega que sempre funcionava com mulheres tolas. A risada melódica de Isabela se seguiu. Então ainda vamos às compras hoje, você prometeu me comprar a última bolsa da boutique de grife no centro. Minhas amigas do clube vão ficar verdes de inveja quando me virem com ela na próxima semana. Especialmente quando descobrirem que eu a comprei diretamente da Europa com você. Sua esposa desleixada provavelmente choraria rios se visse minha nova coleção. Bebojei meu chá lentamente, um sorriso cínico brincando em meus lábios enquanto meu nome era mencionado. Claro, querida. Compre o que quiser. Estoure todos os meus cartões. O dinheiro não é problema para um homem como eu. Minha empresa acabou de receber uma injeção massiva de financiamento e eu tenho controle total sobre tudo. Minha esposa tola nem sabe quantos zeros há na minha conta bancária. Ela só se importa com suas receitas e seu pequeno jardim lá atrás.
Marcos respondeu com uma arrogância totalmente nauseante. Ambos riram juntos, rindo da minha suposta estupidez, rindo da mulher que havia construído a própria fortuna da qual eles agora se gabavam. Recostei-me na cadeira, batucando os dedos na mesa. Vão em frente. Riam, riam enquanto ainda podem. Algumas horas se passaram. Através do áudio, acompanhei sua jornada do quarto de hotel a um restaurante luxuoso para o café da manhã. Depois, pedindo uma limusine alugada para levá-los ao distrito de compras de elite no centro. Marcos constantemente se gabava de seus projetos futuros, de como expandiria sua empresa e compraria uma ilha particular. Isabela intervinha com elogios altíssimos, inflando seu ego, além dos limites da sanidade. Então veio o momento que eu estava esperando. Ouvi o som suave de uma porta, indicando que eles haviam entrado em uma boutique de luxo de alta qualidade. A voz de um vendedor os cumprimentou calorosamente falando inglês com um forte sotaque local. Isabela animadamente começou a escolher várias bolsas, saltos altos e vestidos de seda. Ela ordenava aos funcionários como se fosse da realeza, apontando para isto e aquilo sem sequer olhar para as etiquetas de preço. Marcos apenas ria suavemente, agindo como um homem rico muito generoso. Isso será tudo, senhor. Gostaria de pagar com cartão ou transferência bancária? A voz do caixa soou muito educadamente. O total era de dezenas de milhares de dólares, uma soma significativa até para um CEO. Use meu cartão de crédito prioritário. Marcos respondeu com elegância. Ouvi o som de um cartão sendo passado. Meu escritório ficou subitamente silencioso. Prendi a respiração olhando para meu monitor, que estava diretamente ligado ao sistema bancário. Alguns segundos se passaram. Então a voz do caixa, agora um pouco hesitante. Desculpe, senhor, mas parece que seu cartão foi recusado. A máquina está mostrando transação não autorizada. O senhor tem outro cartão? Recusado. O tom de Marcos mudou. Havia um toque de surpresa, mas ele rapidamente o cobriu com uma risada sem graça. Meu banco provavelmente o bloqueou por razões de segurança, já que estou no exterior fazendo uma compra grande. Isso acontece com clientes prioritários, sem limite de gastos. Deixe-me usar o cartão corporativo Platinum. O som de um segundo cartão sendo passado. Sorri. Aquele cartão corporativo estava completamente morto desde a tarde de ontem, quando meu advogado executou a revogação da licença e o congelamento de ativos. Sinto muito novamente, senhor, mas seu segundo cartão também foi recusado. Desta vez, a máquina está dando um código de erro de que a conta não pode ser encontrada ou foi congelada à força, disse o caixa. Seu tom educado começando a se desgastar, substituído por uma sutil suspeita. Em uma boutique como esta, um cliente cujos cartões eram repetidamente recusados era um grande constrangimento. Eu podia ouvir Isabela começando a se mexer desconfortavelmente. Querido, o que há de errado? Por que seus cartões não estão funcionando? Todos os funcionários estão olhando para nós. Isso é tão embaraçoso. Aí disse, não me diga que você se esqueceu de informar ao banco que íamos de férias. Ela sussurrou seu tom de repente afiado e exigente. Acalme-se. Deve ser um erro estúpido do sistema bancário. Vou ligar para meu banqueiro particular agora mesmo e mandá-lo demitido se ele não consertar isso imediatamente. Marcos sibilou claramente em pânico, mas ainda tentando manter seu orgulho na frente de sua amante. Ouvi os bips enquanto Marcos tentava fazer uma chamada internacional para o número de seu banqueiro. A chamada foi atendida e Marcos imediatamente disparou. Olá, sou eu. Por que todos os meus cartões de crédito estão bloqueados? Estou em uma boutique de luxo no exterior e você está me fazendo parecer um tolo. Desbloqueie-os agora. A voz do banqueiro do outro lado era fraca, mas clara o suficiente para o microfone hackeado captar. Peço desculpas, senhor. Mas este bloqueio não é um erro do sistema e não está sob nossa autoridade. Todas as suas contas pessoais, incluindo depósitos, cartões de crédito e seus ativos de garantia,
foram oficialmente congelados esta manhã por ordem judicial e das autoridades financeiras. Recebemos um aviso de que a licença da entidade de sua empresa foi revogada e há um relatório chegando sobre inadimplência de empréstimos e indícios de desvio massivo ligado à sua garantia pessoal. Um silêncio total se instalou tanto do outro lado quanto no meu escritório. Mas o silêncio no meu quarto era de triunfo. O silêncio lá era sufocante. Ordem judicial, desvio licença revogada. Que bobagem é essa? Eu sou o CEO. Ninguém pode tocar na minha empresa. Quem ousa me denunciar? A voz de Marcos tremia violentamente. O pânico real finalmente estava se infiltrando em sua voz. O medo era palpável. Era como se ele tivesse acabado de ser encharcado com água gelada no meio do inverno. Sugiro que o senhor retorne para casa imediatamente e contate seu advogado. Sua situação é atualmente crítica. Nosso banco também será forçado a apreender sua casa e seu carro amanhã de manhã, de acordo com o contrato de garantia de dívida que o senhor assinou. Bom dia, concluiu o banqueiro sem um pingo de simpatia. A chamada foi desconectada. A respiração de Marcos estava pesada e ofegante através do áudio. O que foi, querido? O que ele disse? Por que seu rosto está tão pálido? Isabela perguntou, sua voz agora cheia de pânico contagioso. E as minhas bolsas? Não vou sair desta boutique de mãos vazias. Vão rir de mim. Use dinheiro. Eu não tenho tanto dinheiro comigo. Marcos respondeu fracamente, quase um sussurro. Meus cartões estão congelados. Todo o meu dinheiro está retido. Minha empresa, algo está errado com minha empresa. O que você quer dizer com congelado? Você é um CEO, um homem rico. Você disse que dinheiro não era problema. Então, quem vai pagar a conta do nosso hotel 5 estrelas? Quem está pagando pela limusine que está esperando lá fora? A voz de Isabela se elevou, esquecendo toda a compostura elegante que ela sempre manteve. Sua verdadeira natureza de mulher egoísta e materialista finalmente explodiu. Não me importa. Resolva seu problema agora, ou eu pagarei por essas coisas com meu próprio cartão, mas você terá que me pagar o dobro quando chegarmos em casa. Ouvi Isabela bufar e depois entregar seu próprio cartão ao caixa para pagar por suas compras. O pagamento foi bem sucedido. Marcos apenas ficou lá mudo, seu orgulho estilhaçado em 1 milhão de pedaços no chão daquela boutique de luxo. Não havia mais nada do homem arrogante que naquela mesma manhã prometera comprar uma ilha particular. Desliguei o monitor que exibia os dados bancários e inclinei a cabeça para trás, fechando os olhos. Um sorriso satisfeito estava claramente gravado em meu rosto. Isso era apenas o começo. A tempestade mal havia tocado seus pés. Abri os olhos novamente e continuei a ouvir este show muito divertido. Esta manhã devastadora foi uma obra-prima que eu preparei com cuidado meticuloso. A tarde se arrastou para a noite na cidade onde meu marido e minha melhor amiga estavam. De volta à minha casa, a noite começava a cair novamente. Eu ainda estava sentada em silêncio no meu escritório secreto, como se estivesse colada à minha cadeira de couro, não querendo perder um único segundo da transmissão ao vivo de sua queda. Minha xícara de chá já estava fria há muito tempo, mas o sangue em minhas veias estava quente e pulsando com vigor. Através da escuta de áudio, ainda ativa no telefone de Marcos, eu podia ouvir cada mudança na atmosfera entre eles. O ar, antes cheio de palavras doces e falsas promessas, tornara-se tenso frio e denso de hostilidade. Após o incidente humilhante na boutique de luxo, eles decidiram voltar para o hotel imediatamente. Todo o trajeto de volta na limusine alugada, que agora parecia uma gaiola de ferro, foi silencioso. Tudo o que se ouvia era o batucar ansioso dos dedos de Isabela no apoio de braço de couro e os intermináveis e pesados suspiros de Marcos. Marcos passou horas tentando contatar todos os contatos de negócios que tinha. Ele ligou para o CFO, o CO, ou até mesmo alguns investidores. Mas os resultados foram todos os mesmos. Seus números estavam desconectados.
Eles o haviam bloqueado, ou seus assistentes respondiam afirmando friamente que não tinham mais nenhuma relação comercial com ele. Meu advogado, Dr. Almeida, havia feito seu trabalho perfeitamente e de forma limpa. Em menos de 24 horas, ele distribuiu avisos legais por toda a nossa rede de parceiros, anunciando que Marcos havia sido demitido por justa causa devido a indícios de fraude massiva e que a entidade que ele liderava era agora apenas uma casca vazia sob investigação das autoridades. Marcos estava completamente isolado. Nenhum salva-vidas foi jogado, nenhuma linha de segurança estendida. Ele estava se afogando sozinho no mar de dívidas que havia criado. Ouvi a porta do quarto de hotel abrir e bater com força por dentro. "Explique-se para mim agora mesmo", gritou Isabela, sua voz estridente e aguda, ecoando pelas paredes de sua suíte de luxo. "Você ficou grudado no seu telefone como um louco o caminho todo de volta e não me disse nada, o que significa que suas contas estão congeladas. O que significa que você não tem dinheiro. Estas férias estão custando dezenas de milhares de dólares. E a conta do hotel nem está totalmente paga, sem mencionar o aluguel do carro. Você espera que eu cubra tudo isso? Fique quieta. Pare de gritar. Minha cabeça está prestes a explodir." Marcos retrucou com um rugido igualmente alto, sua voz rouca e desesperada. "Eu também não entendo o que está acontecendo. Alguém deve ter me sabotado de dentro da empresa. Todo o meu acesso foi cortado. As contas da empresa estão vazias. E o que é mais louco, o banco está falando em ação legal por um empréstimo pessoal que não deveria vencer agora. Empréstimo pessoal." O tom de Isabela mudou instantaneamente de raivoso para profundamente desconfiado. "Que empréstimo? Você não é um CEO de sucesso. Seu aplicativo estúpido não vale bilhões. Por que você precisaria fazer um empréstimo pessoal?" Um momento de silêncio. Eu podia imaginar Marcos parado no meio do quarto, esfregando o rosto rudemente. Um rosto que agora devia estar pálido e escorregadio de suor frio. Ele estava finalmente percebendo que a teia de mentiras que ele havia construído com tanto cuidado havia desabado sobre ele. Eu fiz alguns investimentos independentes usando fundos da empresa há alguns meses. Cripto e projetos imobiliários. Eu tinha certeza de que seriam enormes, mas o mercado quebrou e o dinheiro desapareceu. Marcos finalmente confessou, sua voz tremendo de medo. Para cobrir o buraco para que o conselho não descobrisse, eu tive que pegar dinheiro emprestado de um terceiro, um particular. E eles exigiram uma garantia em meu nome pessoal. Eu deveria ter 2 anos para pagar, mas de alguma forma o acordo vazou. A licença da minha empresa foi revogada unilateralmente. E agora eles estão exigindo o pagamento integral agora mesmo. O dinheiro à dívida está na casa das dezenas de milhões de dólares. Estou arruinado. Não tenho mais nada. Um baque forte. Isabela deve ter acabado de derrubar suas sacolas de compras caras. Você está falido." A voz de Isabela era agora apenas um sussurro engasgado. "Você não é um magnata. Você desviou fundos da empresa, pegou emprestado de agiotas e se tornou o bode expiatório. E você me trouxe aqui. Me prometeu férias de luxo e artigos de grife quando você é apenas um pobre coitado com dezenas de milhões em dívidas. Me escute, querida, por favor." Marcos começou a implorar, um soluço preso na voz. O homem arrogante que na noite anterior desprezava sua própria esposa agora choramingava como uma criança que perdeu seu brinquedo. "Isso é apenas temporário. Minha esposa. Sim, minha esposa. Ela não entende nada de finanças. Se eu conseguir alcançá-la, posso dizer a ela para vender nossa casa ou liquidar suas economias pessoais. Ela vai me ajudar. Ela me ama tanto assim. Você tem dinheiro certo. Por favor, me empreste um pouco para contratar um ótimo advogado aqui, para que eu possa voltar e consertar tudo. Por favor." Ouvir meu nome mencionado como sua saída me revirou o estômago de náusea. Que homem nojento.
Depois de me trair dormir em uma cama de hotel com minha melhor amiga, me repreender e deixar sua amante me insultar, ele agora esperava que a esposa que ele considerava fraca e tola sacrificasse tudo para salvá-lo. Infelizmente para ele, sua esposa tola era quem havia amarrado a corda em seu pescoço e chutado a cadeira de debaixo dele. Você está louco. Isabela sibilou seu tom gelado. Não havia vestígio de afeto ou falso amor em sua voz, apenas o instinto de sobrevivência de um parasita percebendo que seu hospedeiro estava morto. Você está me pedindo para pagar sua dívida multimilionária. Você está sonhando. Eu estava com você porque achava que você era bem-sucedido. Você acha que eu quero ficar presa a um perdedor como você. Eu não tenho nada a ver com seu desvio de fundos. Estou arrumando minhas malas e procurando um voo para casa agora mesmo. Você pode resolver seus próprios problemas. O som de um zíper sendo puxado com força. Isabela estava se preparando para fugir. Ela ignorou os gemidos de Marcos, enquanto ele continuava a implorar e se desculpar. O caso deles, construído sobre uma base de materialismo, provou ser incrivelmente frágil, estilhaçando-se em pedaços na primeira rajada de crise financeira. Mas o drama ainda não havia atingido seu auge. Olhei para meu monitor exibindo a localização GPS de Marcos. Nesse exato momento, meu telefone particular na mesa vibrou. Uma mensagem de texto curta do meu advogado chegou. Consistia em uma única frase curta. Equipe da Interpol local acaba de entrar no lobby do hotel. Inclinei-me para a frente, aumentando o volume do alto-falante ao máximo. Meu coração batia com um ritmo constante e forte. Era isso. Uma batida forte e retumbante ecoou do microfone. Foi tão forte e autoritária, claramente não uma batida do serviço de quarto. A batida foi seguida pela voz grave de um homem gritando em inglês: "Polícia, abram a porta! Temos um mandado de prisão internacional!" Um grito engasgado escapou da boca de Isabela. "Polícia! Você trouxe a polícia aqui! O que você fez, seu idiota?" Ela gritou histericamente. Eu não sei. Eu não sei." Marcos parecia completamente em pânico. Ouvi passos arrastados, depois, o som de uma fechadura eletrônica se desengatando. A porta do quarto de hotel se abriu. Uma série de passos pesados de botas de combate entraram no quarto. A atmosfera instantaneamente se tornou caótica. "Você é o indivíduo que corresponde a esta identidade." Um policial perguntou sua voz firme e fria, completamente impassível ao luxo do quarto de hotel. "Sim. Sim, sou eu." "Qual é o problema policial?" "Sou um cidadão estrangeiro. Estou aqui de férias." Marcos respondeu, sua voz tremendo violentamente. "Você está preso com base em um mandado emitido pela polícia do seu país de origem, coordenado com as autoridades policiais internacionais. Você é acusado de fraude corporativa de alto nível, desvio de fundos de investidores que excedem 100 milhões de dólares e falsificação de documentos bancários. Também recebemos um relatório da imigração de que você é um risco de fuga devido a dívidas pessoais pendentes que venceram." O policial declarou rápida e secamente, lendo para Marcos seus direitos e acusações como uma sentença de morte. 100 milhões desta vez. O grito de Isabela foi um guincho agudo e penetrante. Esse número estava muito além do que ela havia imaginado. Não era uma dívida que poderia ser paga vendendo bolsas de luxo. Era uma dívida que garantia que Marcos apodreceria na prisão por muito, muito tempo. Não. 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 Deve ser um mal-entendido. Eu sou o CEO. Sou vítima de uma conspiração. Vocês não podem simplesmente me prender assim." Marcos gritou histericamente. Houve o som de uma pequena luta seguido por um corpo batendo na parede. "Por favor, coopere, senhor, ou seremos forçados a usar a força. Vire-se e coloque as mãos atrás das costas." O policial ordenou ameaçadoramente. Então, o clique metálico distinto de algemas sendo presas.
Querida, me ajude. Marcos gritou desesperadamente para Isabela. Por favor, Mari diz. Ligue para meu advogado. Ligue para minha esposa em casa. Diga a ela para vender todos os ativos que puder. Me ajude. Ouvi os passos de Isabela se afastando, seguidos por sua voz trêmula, cheia de pânico egoísta. Não me chame de querida. Eu não conheço este homem. Policial, eu juro. Nós nos conhecemos há poucos dias. Não sei nada sobre seus negócios ou suas dívidas. Sou apenas uma turista que por acaso estava com ele. Por favor, não me arraste para isso. Tenho uma reputação a proteger. Mesmo em um momento como este, ela ainda estava pensando em sua reputação de socialite. Que nojo! Sua negação flagrante foi o golpe final que estilhaçou a alma de Marcos. Traição paga com traição. O homem que trocou uma esposa leal por uma mulher troféu agora estava sendo descartado por essa mesma mulher troféu no momento em que o troféu se provou falso. Levem-no, ordenou o oficial comandante. O som de pés se arrastando. Marcos estava chorando, lamentando-se uma visão patética para um homem que havia sido tão arrogante. Ele continuava gritando meu nome e o nome de Isabela, implorando por uma ajuda que nunca viria. Sua voz ficou mais distante e depois desapareceu atrás da porta fechada do quarto de hotel. Tudo o que restou naquele quarto de hotel foi o som dos soluços de Isabela. Sozinha, cercada por bens de luxo que não podiam pagar sua volta para casa. Sorri amplamente em meu escritório escuro. Pressionei um botão desligando a fita de áudio para sempre. O primeiro ato do espetáculo terminara com uma conclusão muito satisfatória. Meu marido não era mais um magnata de sucesso adorado pela mídia. Naquela noite, ele estava oficialmente dormindo no chão de concreto de uma prisão estrangeira, um fugitivo falido e quebrado. As contas estavam acertadas com ele, mas meus negócios com minha melhor amiga ainda não haviam terminado. Olhei para meu telefone, esperando uma ligação que eu sabia que viria muito em breve. A noite se arrastou com uma lentidão excruciante, mas cada segundo trazia uma satisfação indescritível ao meu peito. Depois de desativar o programa espião no telefone de Marcos, decidi sair do meu escritório secreto. Desci as escadas da casa luxuosa, que agora parecia inteiramente minha. Não mais a gaiola dourada onde eu servia a um homem traiçoeiro. A casa estava tão silenciosa, apenas o tic-tac do grande relógio de pêndulo na sala de estar podia ser ouvido como se estivesse contando a destruição das pessoas que me subestimaram. Fui para a cozinha, preparei uma xícara de chá quente e sentei-me sozinha à mesa de jantar. Minha mente vagou para trás, desvendando os fios da minha amizade com a mulher que acabara de ver seu amante ilícito ser arrastado pela Polícia Internacional. Em nossos primeiros dias de faculdade, éramos duas jovens com nossos próprios sonhos. Eu sempre fui a aluna que preferia passar o tempo na biblioteca, absorta em livros de programação e linhas de código complexas. Isabela, por sua vez, era meu completo oposto. Ela sempre foi o centro das atenções. Prosperava com os elogios dos outros e media o valor de uma pessoa pela marca de suas roupas. Minha mãe sempre me aconselhou a escolher minhas amizades com sabedoria, mas eu era ingênua demais na época. Eu pensava que o comportamento arrogante e materialista de Isabela era apenas uma fase, uma máscara para cobrir suas próprias inseguranças. Mas com o passar do tempo, sua verdadeira natureza tornou-se mais pronunciada. Especialmente depois que me casei com um homem que lentamente subiu na vida para se tornar um CEO de sucesso. Toda vez que Isabela visitava esta casa, seus olhos examinavam cada canto com um olhar crítico. Ela comentava sobre meus móveis que ela considerava não luxuosos o suficiente. Criticava minha maneira de vestir como muito simples para a esposa de um homem rico e sempre exibia seus últimos itens de grife com um tom condescendente. Eu deixei tudo acontecer. Engoli cada insulto e insinuação com um sorriso gentil, desempenhando meu papel de mulher simples que não entendia nada do mundo brilhante das socialites. Deixei que ela se sentisse vitoriosa, que se sentisse superior, porque eu sabia que o verdadeiro poder
nunca grita por reconhecimento. O verdadeiro poder trabalha em silêncio, estrategizando nos bastidores e esperando o momento certo para contra-atacar sem misericórdia. E esse momento certo havia chegado. Naquela noite, bebi meu chá lentamente, sentindo seu calor descer pela minha garganta. Meu celular sobre a mesa de jantar piscava com notificações de notícias. Eu não precisava abri-las para saber o que diziam. A notícia da prisão de um CEO de tecnologia do nosso país em um hotel de luxo no exterior já devia ter começado a vazar para a mídia. O escândalo de desvio de fundos e dívidas massivas que envolvia meu marido era um banquete delicioso para os jornalistas. Mas não era essa a notícia que eu estava esperando. Eu estava esperando, por um telefonema específico, uma ligação de uma mulher que agora devia estar à beira do desespero. O tempo continuou a passar até o amanhecer começar a raiar o sol da manhã perfurando as cortinas e iluminando o quarto com uma luz dourada. Assim que eu estava prestes a lavar minha xícara de chá, meu celular de repente tocou alto. A tela exibia um número com um código de país estrangeiro, exatamente o mesmo onde meu marido foi preso ontem. Deixei o telefone tocar por alguns segundos, saboreando a sensação de poder correndo em minhas veias. Deliberadamente não atendi imediatamente. Deixei-a sentir o tormento do pânico. Deixei-a rezar em seu coração para que eu fosse gentil o suficiente para pressionar o botão verde. No quinto toque, finalmente deslizei a tela e coloquei o telefone no ouvido. Não disse nada. Apenas esperei deixando a voz do outro lado começar a conversa. O som de soluços de cortar o coração veio seguido pelo rugido do trânsito e o burburinho de pessoas passando. Era o som de uma rua da cidade, não o silêncio à prova de som de um quarto de hotel 5 estrelas. Alô? Por favor, por favor. Não desligue. Sou eu. Por favor, apenas me escute. A voz de Isabela tremia violentamente, desesperada e rouca de tanto chorar. Foi-se o tom enjoativamente doce. Foi-se a arrogância da socialite da alta sociedade que na noite anterior me dissera para me divorciar do meu marido. Tudo o que restava era o gemido de uma mulher que havia perdido tudo em menos de 24 horas. Sim, quem fala? Perguntei em um tom neutro e gelado, fingindo não reconhecer sua voz quebrada. Sou eu, sua amiga. Por favor, me ajude. Ela gritou do outro lado, como se temesse que um estranho pudesse ouvir. Seu choro ficou mais alto, patético e divertido para meus ouvidos. Estou no exterior. Está tudo uma bagunça. Seu marido, ele foi preso pela polícia ontem à tarde. Eles o levaram algemado. Fiquei sozinha naquele quarto de hotel. Não sabia o que fazer. Fiquei escondida no quarto a noite toda, tremendo de medo, esperando que tudo fosse apenas um pesadelo. Recostei-me na minha cadeira de jantar, cruzando as pernas casualmente. Ah, é mesmo. Isso é bastante chocante. Então, o que isso tem a ver comigo? Não foi você quem escolheu ir de férias com ele. Não foi você quem exibiu com tanto orgulho sua posição na cama do hotel dele na noite passada. Sinto muito. Oh, Deus, sinto muito. Ela lamentou histericamente, percebendo que eu não estava oferecendo a ela um pingo de simpatia. Eu fui uma tola. Fui enganada por aquele homem. Ele mentiu para mim. Ele disse que era rico. Ele disse que tinha tudo. Mas esta manhã, a gerência do hotel me expulsou. Eles disseram que a conta do nosso quarto, que era de dezenas de milhares de dólares, não foi paga, porque todos os cartões de crédito do seu marido foram recusados. Meu próprio cartão de crédito estourou pagando pelas compras de ontem. Não tenho um único centavo. Ouvi sua ladainha de sofrimento com um sorriso cínico se espalhando pelos meus lábios. Esta era a música mais bonita que eu já tinha ouvido. Então, por que você está me ligando? Está esperando que eu pague pela sua escapada romântica. Eles pegaram minhas coisas. Ela gritou em desespero, ignorando meu sarcasmo. O gerente do hotel chamou a segurança. Eles reviraram minha mala no meio do lobby lotado. Eles confiscaram todas as minhas bolsas de grife, minhas joias, meu relógio.
até as roupas caras que eu tinha acabado de comprar ontem. Eles estão segurando tudo como garantia porque eu não pude pagar o resto da conta. Eles me arrastaram para fora da entrada principal como uma mendiga. Todos estavam olhando para mim. Fui publicamente humilhada. Agora estou sozinha na beira de uma rodovia. Estou com frio, com fome e tive que pedir emprestado o telefone do dono de um pequeno café porque eles confiscaram meu telefone também. Me ajude, por favor. Imaginei a cena em minha cabeça. Uma mulher que sempre adorou a aparência e o status social, que sempre desprezou as pessoas simples, agora parada na calçada de um país estrangeiro, com a maquiagem manchada de lágrimas, sem uma bolsa de luxo na mão, sem joias brilhantes no pescoço expulsa, como uma criminosa comum do mesmo hotel que fora o palco de seu caso. O karma havia agido de uma maneira muito poética e impiedosa. Ela fora despojada de todas as suas ilusões de riqueza, forçada a encarar a realidade de que não valia nada sem os bens de marca que sempre ostentou. Essa é a consequência de suas próprias escolhas, respondi. Minha voz calma e sem emoção. Você escolheu perseguir o luxo instantâneo roubando de outra pessoa. Você escolheu jogar fora sua dignidade por uma passagem de primeira classe e as falsas promessas de um homem que não conseguia nem administrar suas próprias finanças. Por que eu deveria sentir pena de você? Somos amigas há muito tempo. Lembra dos nossos dias de faculdade. Lembra como sempre comíamos juntas na cantina. Eu sei que fui horrível com você. Eu sei que tinha inveja da sua simplicidade e da sua paz. Mas por favor, esqueça tudo isso por agora. Ela tentou jogar a carta da empatia, implorando em nome de um passado que não significava nada para mim. Apenas me compre uma passagem de avião para casa. A classe econômica está ótima. Por favor. Por quê? Apenas transfira um pouco de dinheiro para a conta do dono deste café para que eu possa pegar um táxi para o aeroporto. Prometo que te pagarei tudo de volta assim que estiver em casa. Prometo que nunca mais te incomodarei. Eu me ajoelharei e pedirei desculpas a você pessoalmente. Por favor, me salve deste inferno. Fiz uma pausa por um momento, deixando o silêncio pairar no ar. Eu podia ouvir sua respiração ofegante e esperançosa enquanto ela esperava minha decisão. Eu sabia que com um único clique no meu aplicativo bancário, eu poderia enviar-lhe o dinheiro que ela pedia sem fazer moça na minha fortuna. Para mim, o preço de uma passagem de avião não era nada. Mas deixar essa mulher, cobra, voltar para casa e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido seria um insulto à dor que ela me causou. Ela tinha que aprender que toda ação tem um preço alto, e infelizmente para ela, desta vez, não havia cartão de crédito que pudesse salvá-la. Você está me pedindo uma passagem para casa? Perguntei lentamente, garantindo que minha entonação fosse cristalina para ela. Depois de me enviar deliberadamente uma foto do seu caso às 3 horas da manhã, com uma mensagem me dizendo para me divorciar do meu marido, porque você achava que merecia mais a fortuna dele. Eu estava errada. Sinto muito. Foi apenas um momento de arrogância. Por favor, esqueça aquela mensagem. Ela soluçou, percebendo que aquela mesma mensagem havia selado seu destino. Eu nunca esqueço nada. Sussurrei bruscamente, cortando seus lamentos. Eu me lembro perfeitamente da sua mensagem. Você disse que meu marido preferia você à mulher com posses. Portanto, só posso lembrá-la da minha resposta naquela noite. Você não está de férias com o homem rico do qual estava tão orgulhosa. Apenas peça a ele uma passagem para casa. Aproveite o que restou da fortuna que vocês ostentaram juntos por lá. Nunca mais entre em contato comigo. Não espere. Por favor, não desligue. Clique. Pressionei o botão vermelho de encerrar chamada na tela do meu celular, cortando a conexão unilateral e para sempre. Seus gritos patéticos desapareceram instantaneamente, substituídos pelo silêncio calmante da minha sala de jantar. Bloqueei imediatamente o número estrangeiro para que ela não pudesse tentar entrar em contato comigo novamente. Minha mão não tremeu nem um pouco. Meu coração não sentiu pena. Senti apenas um imenso alívio, como se um tumor maligno que crescia em minha vida
tivesse sido finalmente removido com raiz e tudo. Aquela mulher estava agora presa em um país estrangeiro, sem dinheiro, sem uma identidade valiosa e sem abrigo. Ela teria que enfrentar a dura realidade, talvez lidando com as autoridades locais ou procurando ajuda na embaixada com o status de uma indigente. Sua reputação de socialite em casa seria destruída assim que esta notícia se espalhasse. Suas amigas de duas caras de seu clube social seriam as primeiras a rir dela pelas costas. Ela havia perdido tudo: sua amiga, sua falsa riqueza e sua dignidade. Esta vingança psicológica pareceu muito mais satisfatória do que qualquer maldição ou tapa físico. Eu havia destruído sua alma com silêncio e realidade. Levantei-me da mesa de jantar, respirei fundo e sorri para a janela, que agora mostrava o sol brilhante da manhã. Hoje era um novo começo. As pedras afiadas que obstruíam meu caminho haviam sido removidas. Agora era a hora de eu tirar essa máscara de dona de casa simples. Agora era a hora de eu usar minha verdadeira coroa e entrar no verdadeiro campo de batalha para reivindicar meu reino. Sacuda a poeira, levante a cabeça, porque a verdadeira rainha está prestes a entrar em sua sala do trono. Naquela manhã, olhei para mim mesma no espelho do meu quarto com um sentimento completamente novo. Chega de vestidos simples ou maquiagem pálida. Eu usava um terno de blazer azul marinho, feito sob medida, saltos altos e batom vermelho vivo. Meu cabelo estava preso em um coque profissional e arrumado. A mulher fraca e submissa estava morta. A pessoa em pé, na frente do espelho, agora era a verdadeira arquiteta. Precisamente às 9 horas, um sedã preto enviado pelo meu advogado me buscou. Ao chegar ao prédio da minha empresa, fui direto para a sala de reuniões executivas no último andar. Através das paredes de vidro, pude ver uma dúzia de executivos e investidores discutindo em pânico. As ações haviam despencado. Os bancos estavam congelando linhas de crédito e a notícia da prisão do meu marido era generalizada. Meu advogado estava calmamente na cabeceira da mesa, tentando acalmar o caos. Empurrei as portas duplas com força. O som fez a sala inteira ficar em silêncio. Seus olhos se arregalaram quando me viram entrar com confiança e tomar o assento principal, aquele que meu marido costumava ocupar. Bom dia, eu disse secamente, minha voz ecoando de forma aguda. Esqueçam a mulher simples que vocês conheciam como a esposa do seu diretor. Hoje estou aqui em uma capacidade muito diferente. Ao meu sinal, meu advogado distribuiu documentos legais para todos. Como está escrito aí, continuei olhando para eles um por um. Eu sou a arquiteta principal deste aplicativo e a acionista absoluta de 100% da holding. O homem que vocês chamavam de diretor era meramente uma figura de proa que eu pagava para ser o rosto público. E como sua ganância quase nos destruiu, eu me livrei dele. Inclinei-me para a frente. As dezenas de milhões em dívidas estão puramente em seu nome pessoal. Esta empresa está segura, limpa e todos os ativos estão intactos sob meu controle direto. A partir deste momento, assumo como diretora executiva. Se alguém duvida de minhas capacidades, a porta está aberta. Se desejam ficar, preparem-se para trabalhar sob um novo padrão. Nenhuma pessoa se moveu. Eles assentiram obedientemente, curvando a cabeça em respeito à verdadeira líder. Várias semanas se passaram desde aquela reunião histórica. A empresa se estabilizou e, sob minha liderança, as ações dispararam para novos patamares. Esta tarde, eu estava em meu espaçoso escritório, olhando para o horizonte da cidade por trás da enorme janela de vidro. Na televisão, no canto, uma reportagem mostrava meu marido com um macacão laranja de presidiário. Ele estava curvado, desanimado, enquanto era conduzido para um veículo da polícia, preparando-se para enfrentar uma sentença de mais de uma década de prisão por fraude e desvio de fundos. Sua casa de luxo havia sido apreendida pelo banco. Enquanto isso, as notícias sobre minha melhor amiga eram igualmente patéticas. Depois de ficar sem teto
e incapaz de pagar as multas por excesso de permanência em seu visto. Ela foi deportada à força. Ela voltou para casa sem nada, tornando-se motivo de chacota de suas amigas socialites e perdendo todo o seu falso status social. Agora ela tinha que voltar para a vida empobrecida que sempre desprezou. Bebojei meu chá morno sorrindo enquanto observava o belo pôr do sol. Eu não apenas havia tirado o lixo da minha vida, mas também havia limpado e recuperado meu reino inteiro e por completo.